Olá! Não consigo manter as formalidades. Já começa fora do script com Totalmente. Fabiola Tuma. Olá, pessoal! Vocês já viram quem é a nossa convidada. Eu sou Ellen Vieira, aqui do Fora do Script, anfitriã de vocês, e tô aqui ao lado de Amanda Guimarães. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E trouxemos aqui nada mais, nada menos do que a nossa artista preferida, Fabiola Tuma. Oi, gente. Tipo, Quebrando um pouquinho aqui todos os protocolos, Todos né? os protocolos, tudo que Ah. foi ensaiado não deu certo, e é Ah. sobre isso, porque é totalmente fora do script. Gente, que prazer estar aqui, viu? que Duas alegria! pessoas que eu admiro muito enquanto pessoas, enquanto profissionais. Uma honra estar aqui e dividir com você que tá aí. O melhor de fora do script, dentro, fora do jurídico. Vamos lá. Qual foi a nossa ideia, Fabi? Só contextualizando aqui um pouco para o nosso público, por que a gente pensou em Fabiola Tuma num podcast voltado para estudantes de direito e jovens advogados? Porque você, hoje, que é uma artista reconhecida no âmbito da sociedade paraense, eh, veio da carreira jurídica. E não só veio, como também trilhou uma bela carreira no âmbito jurídico, foi advogada de sucesso, tem mestrado pela Federal do Pará. Então, assim, a gente sabe que tu tem um know-how muito grande. E aí a gente quer saber, de fato, quais são os percalços da carreira e porquê da transição. Mas a gente vai abordando com cautela esses temas e vai ser muito legal essa conversa. Ai, que delícia. E Fabi, vamos começar. Não vou te chamar de Fabiola, vou chamar de Fabi. Meu nome não é esse, não. É Fabi. É Fabi. Fabi, conta pra gente. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: te apresenta para quem ainda não te conhece Tá bom. e está te conhecendo agora. Quem é Fabi Tuma? Ai. Bom, meu nome é Fabiola Tuma, eu sou fotógrafa, artista, professora de fotografia e fui advogada durante 6 anos. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, onde eu fiz a minha graduação também, e atualmente eu vivo do que eu amo, que sabe o vivo da arte? Literalmente foi Que viver da arte coisa dela. boa, eu fui viver da minha De arte. vez em quando na praia. Delícia. Eu confesso que eu quero me candidatar para ser estagiária, dá? Gente, e aí, a gente dá uma chance pra ela? Ai, Você decide, vote um para. Fabi, mas conta pra gente assim. A gente sabe da tua história e da tua competência dentro da advocacia. E um belo momento você teve esse start de viver da sua arte. Sim. Conta pra gente que momento foi esse em que você optou por fazer essa transição e se prepara, acredito que você tenha se preparado, e conta pra gente um pouquinho também. E quando foi que veio esse start? Eu sempre fui uma criança e aí eu sempre falo de infância, porque para contextualizar, para as pessoas entenderem, eu sempre fui uma criança muito criativa, eu era muito brincalhona, eu inventava muita coisa, eu criava muita coisa do zero. Eu sempre fui essa criança. E aos poucos, né, no ensino médio, eu acabei deixando esse lado um pouco de lado mesmo, por conta desses compromissos. Ah, vai fazer vestibular do quê? Eu escolhi direito porque era uma profissão que eu sempre quis. Embora eu fosse uma pessoa criativa, uma criança criativa, sempre gostei de arte, então eu tenho contato com arte desde muito criança mesmo. Mas eu sempre gostei do direito. E eu gostei do direito durante um bom tempo. Mas eu fiquei infeliz. Depois de um tempo eu fiquei infeliz. Não pela teoria, mas muito pela prática. Então eu advoguei, eu tive um escritório de advocacia aqui em Belém e em Marabá, uma filial desse escritório, e eu me desencantei muito com a prática. Mas eu entendo que não tem a ver com o direito em si, com o meio jurídico. É algo meu mesmo. Eu gosto muito do olhar, eu gosto muito de criar e sair dessa caixinha. Então eu me sentia muito soterrada, muito sufocada em ter que respeitar muitas normas, muitas regras, formalidade, porque eu sou uma pessoa extremamente informal. Sempre fui, quando eu era professora também, eu era uma professora muito próxima dos alunos, eu nunca consegui manter essa distância que acredito que às vezes ali no meio jurídico é necessária, Eu ou também pelo te confesso menos que eu não tenho é conseguido é manter muito essa distância dos meus difícil. alunos. É muito difícil. E até assim, eu era uma excelente advogada em conciliação.
Eu era muito boa de acordo, gente, muito boa pra fazer acordo. Mas eu entendi que tinha a ver com o lidar com pessoas e não com o direito. O direito ele me fazia ele não me dava mais aquele gosto, aquele tesão. Então, foi nesse momento, quando eu percebi que eu estava infeliz, e aí eu tive uma crise, assim, meio uma crise existencial em um dos meus aniversários. E aí, a partir disso, eu comecei a observar: "Poxa, será que eu posso ser outra coisa? Será que eu posso ter outra profissão? Viver realmente do que eu acredito, que é criar coisas novas?". E como foi, Fabi, esse processo de transição? Ele é árduo? É difícil, gente, eu não vou romantizar, tá. Tem gente que olha agora: "Nossa, você tá feliz aí onde você tá, passou por tudo isso, tá maravilhosa, conquistou o que queria, tem um estúdio". Mas eu acho bem árduo, acho bem difícil, foi bem complicado. Não pelas influências externas, mas eu acho que a gente é criada, enquanto mulher, a ter o sucesso com tantos anos, aí a casar com tantos Tem um anos, script tem pra um isso, script e né. a gente quando a gente foge disso, é como se abrisse o chão, né, e a gente: "E agora? Eu não tenho mais chão", porque estava tudo traçado, eu ia sair do mestrado, já ia para o doutorado, e do doutorado já estava tudo traçadinho. Quando você quebra isso, toda ruptura é difícil. Eu fiz uma disciplina no mestrado que era de disrupção, e é um professor francês até que ministrou esse curso, e assim, a disruptura ela é dolorosa, é você deixar o que estava ali construído e você destruir aquilo. Não tem como passar isso de uma forma suave, E sem mas dor. e sem dor. Mas tem como passar isso visando o futuro, então eu fui muito nesse caminhar, o que que eu espero lá na frente, então isso foi dando certo e, enfim, é difícil, mas é possível. E nesse processo você obteve apoio ou não, só pedrada? Porque tem gente que tem que brigar com a família, tem gente que tem que ficar dando satisfação para os amigos, porque parece que tomam as dores e se revoltam. Como é que foi o teu processo? O meu processo, eu tive muito apoio da minha família, de verdade, muito mesmo. Eu tive apoio barra incentivo. Nossa, que E deixa bacana. eu te fazer uma pergunta, a tua família tem essa alma que tu tens de artista, de ser criadores? Ó, a minha família não tem nenhum artista, mas eu acho que são pessoas que talvez não desenvolveram. Eu não acredito muito naquela coisa da pessoa que nasce com aquele talento eu acho que tudo pode ser desenvolvido. Então, claro, tem sempre tem crianças, tem pessoas que são mais propensas e curiosas à arte, mas se você nunca desenvolver, se você nunca treinar, é algo perdido. Então não tem ninguém na minha família que tenha treinado essa arte como eu treinei, né. Mas voltando à tua pergunta, eu tive muito incentivo dos meus pais, eu tive muito acolhimento das pessoas que eu gosto. Então para mim isso foi um combustível para seguir, mas, embora tenha tido algumas críticas ou alguns olhares diferentes, assim: "Ah, mas nossa, você vai largar tudo, tu é doida". Eu ouvia muito assim: "Cara, que doida, nossa, que corajosa, que louca, né". Eu ouvia isso, só que eu acho que eu era tão focada no que eu queria que eu simplesmente ignorava, então eu nem lembro quem são essas pessoas, eu nem sabe, tipo, Nem ouviu, assim, né? eu É porque não simplesmente fui no meu faziam caminho e é porque não fui. faziam sentido pra ti, né. Tu estava tu estavas consolidando ali, um objeto muito grande pra ti, algo que ia mudar a tua vida e que era a tua essência, então faz a diferença, né. Então, Sim, sim. você rompe com a preocupação de ter o que os outros estão dizendo, né. Eu realmente não me preocupava com o externo. Tem uma pergunta aqui que a gente preparou, mas eu tenho certeza que eu dar a resposta. Hum. Em algum momento, dentro dos desafios e dificuldades de empreender uma nova carreira, você chegou a se arrepender ou desistir dessa transição? Do tipo, caramba, pra que que eu inventei? Olha, profundamente nenhuma vez. Eu sei que até, como é que eu vou dizer? É difícil eu falar isso, mas da feita que eu coloquei na minha cabeça, gente, eu nunca fiz mais nada de direito. Quando eu larguei, eu falei assim: "Eu não quero mais advogar". Desde esse dia, eu nunca fiz mais nada de direito, nada, eu nunca peguei numa peça, não Então fiz foi mais virada, nada. assim, abrupta. Pra mim pra mim, assim, Você foi lá na OAB cancelar a tua carteira? Não, conta não, pra porque meu pai falou gente. assim:
Vai que você precisa de alguma coisa, assim, questão de ser presa, essas coisas. Tá, tudo bem. Vai Lá que na eu carteirinha. precise também, ele vai que ele pensou, né? Vai que ela precise de outra. Que ela vai. Mas eu não me arrependi, sabe? Eu acho que foi uma decisão, embora por muitos tenha sido vista como uma loucura, eu acredito que tenha sido uma decisão planejada, né? Financeiramente também um pouco planejada, e também foi uma decisão muito madura, não foi da noite pro dia, eu me apaixonei pela fotografia rápido, mas esse processo de mudança, ele foi muito pensado. Então, eu não me arrependo e mesmo nas dificuldades, porque gente, eu comecei do zero, zero é zero. Zero cliente, zero real. Então, é claro que você fica se perguntando: "Meu Deus, será?" Só que em nenhum momento eu falei assim: "Ah, eu quero voltar pra lá". Não, eu sempre falava assim: "Já que eu rompi com isso, eu sei que eu tenho capacidade de fazer o que eu quiser". Eu me Enquanto senti muito poderosa, gente, real. eu sei, assim, a gente já se conhece há tanto tempo que eu esqueço que a gente se conhece há tanto tempo. Enquanto a Fabiola estava falando, eu me lembrei que eu a conheci nesse período. Foi em 2019 que a gente se conheceu. Você estava num curso que, inclusive, fui eu com algumas amigas que promovemos esse curso, não foi? Sim. E aí você já se apresentava como fotógrafa, mas eu me lembro que na sua apresentação você ainda mencionava ser advogada. Uhum. E hoje, realmente, as tuas apresentações, elas sequer mencionam. Isso é muito legal, porque o que eu percebo é o empoderamento e a internalização nesse período. Sim. Não, eu lembrei, veio aqui agora a É bem lembrança, porque às vezes eu interessante esqueço que eu ter conheço a Fabiola há desde. muito tempo, né. Eu fiz a transição de carreira em 2018. E eu tinha medo de usar um termo artista. Depois de ter visto, enfim, e ter passado por tanta coisa, eu entendi que eu posso me identificar com o que eu sou, e eu sei que eu crio arte. Então, para mim, a arte, a fotografia são coisas já de fato internalizadas. Para mim é muito mais simples deixar o passado, porque isso é uma característica minha. Quando eu encerro um ciclo, eu não fico apegado ao ciclo, mas isso é uma característica pessoal, que claro, não vale para todo mundo, de repente para você que está assistindo, seja mais apegado ao passado, mas uma dica é: projete o futuro, se imagine lá. É isso que eu fazia. Então eu deixava o passado ali onde ele estava, que era no passado, boas recordações, tá ótimo, mas ficou. Tá bom. E fazendo o link agora com muito do que tu veio a dizer agora, a produção tá aqui me ajudando agora, porque eu tenho dificuldades com o microfone. Ouvi aqui um ponto brincadeira. Mas assim, Fabi, fazendo um link com o que você acabou de dizer, eu vou te questionar. Você se arrepende de ter feito direito? É uma pergunta que muita gente faz. E eu me perguntava muito isso logo quando eu estava fazendo a transição. Porque eu falava assim, gente, mas eu perdi anos da minha vida. Né? É o que eu pensava. Nossa, eu perdi anos da minha vida. Eu fiz direito, eu poderia ter feito uma outra faculdade, eu poderia ter chegado aonde eu estou agora muito antes. Ou não, tá? Que a gente não sabe. Mas eu me questionei isso durante muito tempo. Nossa, será que era para eu ter feito? E aí depois de muito também terapia, faço terapia há muitos anos, né, me ajudou a fazer essa transição de carreira, eu tenho um processo terapêutico também. E uma das coisas é, se eu não tivesse passado por essa faculdade, eu não teria dado tanto valor quanto eu dou hoje em dia para o que eu faço. Eu não levaria tão a sério, porque quando eu saí da faculdade, eu já abri um escritório de advocacia. Não é uma coisa meio termo, é assim, era um escritório, então a gente tinha que dar um jeito. Era eu e meu sócio. E aquilo me deu uma maturidade de ter um negócio tão jovem que eu acredito que aquilo tenha me ensinado muita coisa, que eu não sei se eu teria tido toda essa maturidade se eu não tivesse passado por tudo isso. A faculdade de direito, a faculdade em si, para mim foi proveitosa, eu aprendi bastante coisa e eu fiz muita amizade, amizade da vida Foi um inteira. step. Foi um step. Hoje em dia eu aceito dessa forma, eu não olho para trás com tristeza ou com arrependimento. Eu sei que o que eu posso fazer é daqui para frente. Então, eu sempre sou uma pessoa que visa mais o futuro, eu não sou muito apegada ao passado. Isso com certeza me ajuda muito a estar na frente, a me movimentar, enfim. E dentro da tua carreira, você aproveita algo
extrai algo e empreende algo da época que você foi advogada, porque querendo ou não, você já tá no empreendedorismo desde que abriu o escritório, né? Sim, Já pegou as porradas da vida e Sim. do mercado lá atrás, então também já te coloca numa posição favorável para empreender, mesmo que em outra área. Qual é o que você trouxe da advocacia, em termos muito bom. comportamentais ou em termos de aprendizado? E aí eu até estendo, eu digo que não só da advocacia, mas da área jurídica. Porque da advocacia eu trouxe um pouco da experiência com pessoas, relações interpessoais, no que eu faço atualmente é fichinha perto do que é você se relacionar no meio jurídico. Então, ali você é o tempo todo com pessoas estressadas, com problemas, pessoas muito diferentes de você. E a pessoa, quando ela me procura para fazer um ensaio fotográfico, ela vai comprar um quadro, ela vai contemplar arte, ela geralmente está num outro momento de vida. Então, o fato de eu ter me preparado para o pior, né, me deu uma segurança muito grande. Então, a questão da advogada Fabiola aprendeu muito essa questão da relação interpessoal, tá? E isso para mim foi bem importante. E também essa questão mais quadrada do negócio, tá? Porque assim, imaginem que a minha cabeça ela funciona como uma empresária e como uma artista. E são duas pessoas muito Elas diferentes. brigam sempre, Elas né, brigam porque muito, porque eu, como artista, eu quero só viajar, eu quero me inspirar, eu quero fazer minha arte, eu quero criar, e eu quero criar um projeto atrás do outro. E aí, a Fabiola é empresária, mas criar um projeto, como é que você vai desenhar isso? Quanto que você vai gastar? Você só pode gastar isso. Então, essa parte mais quadrada, burocrática, eu trouxe do direito. A gente tem que ter ali um balizamento. Tem até tanto para gastar. Tem até esse prazo, por exemplo, o prazo é uma coisa extremamente importante para mim. Porque tu traça tuas metas. E aí tu Exatamente. consegue montar cronograma. E no direito a gente é o tempo todo compelido a trabalhar com Com prazo. prazos. Entende? Prazo Então, é é fatal. é fatal, gente. Então, assim, prazo é fatal. prazo Prazo é Eu fatal. e olha, eu não imaginava, mas isso me diferenciou muito durante muito tempo na minha carreira. Logo no começo, porque eu respeitava os prazos. Sabe que Isso tu era me muito falou uma louco. coisa muito interessante e aí eu fiquei pensando no teu perfil, porque tu falou, pô, tu já abriu aqui a nossa conversa falando que era muito boa em contemporizar. Isso é uma característica que tu traz também para essa tua nova visão de carreira, né? Isso é legal. Sim, sim. A questão de eu ser muito boa na época eu era muito boa em fazer acordo, tanto que o meu sócio ele ficava mais ali, vamos dizer, ali mais no background, eu ficava ali mais na linha de frente em questão embora eu fosse um pouco mais enérgica do que eu sou hoje em dia, né, com os clientes, eu era mais durona. Mas, eu sempre tive uma visão muito ampla das coisas. Então eu conseguia enxergar um pouco mais no futuro. "Olha, se eu fizer tal movimento, isso daqui vai dar certo ou isso não vai dar certo". Isso era uma vantagem e que eu trago do direito. E essa questão de contemporizar conflitos, eu não sou uma pessoa de conflitos, eu não sou uma pessoa que busca conflitos. Se isso me é posto, tudo bem, eu encaro, mas sou uma pessoa mais de contemporizar e eu trago isso do direito. E do direito eu trago também as metodologias, que o fato de eu ter feito mestrado, que para mim foi muito desafiador, eram disciplinas extremamente difíceis e outras línguas, algumas que eu não era habilitada. Francês, por exemplo, eu não tinha um francês muito avançado, mas tinha disciplinas em francês. Então, assim, o fato de eu ter passado por um mestrado, depois daquilo eu achei muita coisa suave, gente. Muita coisa eu achei, assim, tranquilo. Porque foi uma pressão acho que uma pessoa que absurda. sobrevive a um mestrado, ela sobrevive a muita Isso, coisa, a um você tsunami, quem viu, é tranquilo. sabe. Depois eu fico, ai, mas eu tenho. Aí, gente, mas eu fico pensando, meu Deus, eu parei quantos artigos, enquanto. Falei, gente, isso daqui é tranquilo, pelo amor de Deus. Eu já administrei o apocalipse. Agora tudo é Que festa. vier, o zumbi que venha. Fabi, eu vou sair do script bem rapidinho, a gente já volta para o script. Mas assim, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, né? E assim, eu achei muito interessante esse ponto que você traz da Fabiola, dessa briga, né? Porque administrar essa briga da Fabiola gestora, dona do seu negócio, que precisa lidar com números e planilhas, e a Fabiola fotógrafa, que
quer espaço para criar, não quer estar dentro de uma Sim. caixa, né. Eh, Quando você tinha o seu escritório, eu vou trazer essa pergunta, porque acaba podendo ser uma curiosidade de quem está assistindo e está pensando em empreender, e eu acho que empreendedorismo é empreendedorismo. Você tinha alguma coisa, e eu acho que características também, elas são contínuas, né? Você tinha algum conflito interno também de quando você abriu o seu escritório? Só para contextualizar, talvez para quem esteja curioso aqui, eh, às vezes a gente quer dominar o mundo, a gente quer um escritório gigante, a gente quer uma empresa, vou falar nesse sentido A como gente se projeta, empresária, né? né? A gente se projeta, mas a gente sabe que tem que ter o passo a passo. Naquela época também você fez havia esse conflito entre a advogada que na época tinha essa questão da expansão, mas também a advogada que era dona. Você já tinha essa consciência ou não? Ela foi construída? Não, porque assim, na verdade, quando eu era advogada, eu tinha uma visão muito diferente de empreendedorismo, que inclusive é uma mensagem que eu deixo para quem vai começar. Na área jurídica, você não é só advogado quando você tem uma empresa. Era aí que eu Nossa, queria As chegar. pessoas têm perfeito. que entender que hoje em dia, mais do que. Tá, Fabiola, a advocacia há 15 anos atrás. Ok. A advocacia na minha época, ok. Hoje em dia, gente, a pessoa tem que entender que ela é empresária primeiro. Não tem como. E aí depois ela entende que dentro da empresa dela, ela faz petição, ela faz ou não é outra pessoa que vai fazer, mas ela é uma empresa. Então ela tem que organizar, ela tem que gerenciar, ela tem que estar nas redes sociais. Habilidades que antes não eram importantes, mas que hoje são. Então, enquanto empresa, para você que vai começar, você vai começar na área jurídica, você vai abrir o seu escritório de advocacia, ou vai abrir com outras pessoas. Pense enquanto empresário também. Pense que tem que ter alguém na gestão. É algo que eu não pensei na época. Na época que eu tinha um escritório de advocacia, era um escritório de advocacia, um talento e um sonho. Acabou. E E raça. isso, só, e nada mais. Só que eu fico pensando, se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje em dia, provavelmente eu teria passado por menos perrengue. Tanto lá no começo da advocacia, quanto no começo da minha carreira enquanto fotógrafa. Que, claro, quando eu comecei como fotógrafa, eu já tinha uma base no empreendedorismo, então algumas coisas eu já tinha aprendido. Então, assim, invistam, você que está assistindo, invista em empreendedorismo, em conhecimento, em soft skills, em aprender sobre gestão, sobre finanças, sobre contábil, porque você vai precisar. Não tem pra E, onde fugir. assim, é uma coisa que a gente vem batendo desde o do nosso primeiro episódio, sabe, Fabi? É que isso não é dado na faculdade. Isso me incomoda. Me Horrível, incomoda. É pra gente. mim, assim, algo que eu trago como ranço. Porque É um ranço mesmo. porque se alguém tivesse lá dentro da faculdade, eu tive matéria, tipo assim, tinha na minha grade curricular latim. Sim. Tinha na minha grade curricular umas matérias, assim, que não Não faziam fazem, sentido. não faziam e não fazem Continuam não sentido. Fazendo Isso, eu ia falar. sentido, Sim, entendeu? sim. Se eles tivessem imputado, assim, algo como gestão, Empreendedorismo, turismo, mesmo que seja inicial, mas pra pessoa ter um pontapé, um gatilho. gatilho. Cara, eu quero ir pra esse lado, então acho que eu vou ter que estudar isso. Só pelo menos É, saber que vai precisar. o primeiro convidado, ele até menciona e eu acho interessante, porque essa é a função do Fora do Script. A função do Fora do Script é justamente aparar essas arestas, preencher essas lacunas para poder encurtar caminhos. Ontem eu até mencionei, encurtar caminhos é você chegar mais rápido no teu sonho. Sim, E se a faculdade não te ensina e não se propõe a ensinar, porque a gente tem no Brasil um modelo tradicional de ensino e esse sim. modelo está pré-estabelecido e vida que segue, a gente tem outros cursos livres, acesso à internet. Eu sempre falo isso para meus alunos. A gente tem hoje uma facilidade de informação Sim, absurda. A gente pode entrar no canal do YouTube e assistir um episódio desse de sim. podcast e tantos outros sobre gestão, né? Provavelmente quando você começou o teu escritório, o acesso a informações sobre gestão Nossa, era, gente, não tinha. né, bem Nossa mata. precário, né? Então É. hoje a gente percebe isso. E aqui dentro do nosso script, é, teria uma pergunta para você nesse sentido que você já respondeu para a gente de uma forma muito interessante. A gente ia te perguntar aqui o que que a Fabiola fotógrafa diria para a Fabiola advogada fazer
que hoje você tem essa consciência empresarial que a Fabiola advogada não tinha na época. É o que eu falo para você que está assistindo. Invista em conhecimento de soft skills, habilidades de gestão, habilidades contábeis, financeiras e tudo relacionado à empresa. Isso eu falaria. Fabiola, investe nisso. Isso daqui vai mudar a tua vida. E eu acho isso muito bacana porque, assim, eu conheço outras fotógrafas, mas eu não conheço outras fotógrafas que seguem a tua linha de empresarial. Assim, eu sou cliente Fabiola, né? Eu tenho várias fotos com ensaios com a Fabiola, eu gosto muito da forma como você trabalha. E eu acho que é isso. É o processo. Tem É. toda uma metodologia empreendida, não só no teu processo criativo, mas também nos teus cursos, porque ela também é professora de fotografia. Eu não sou uma ótima aluna, ela é uma melhor aluna, mas Tanto também é que eu estou isso, né? me candidatando para uma vaga de estágio. Eu vou me candidatar para vaga nos próximos cursos. Amiga, eu vou te acolher como minha amiga. Agora eu vou fazer uma abordagem de interpessoal mesmo. E eu quero saber de ti, quais foram os maiores aprendizados dentro da advocacia? O que assim que tu tá levando, o que tu leva pra vida e tu fala assim, poxa, isso valeu a pena dentro da advocacia? Tá. Primeiro, assim, eu acho que eu sempre amplio quando vocês falam advocacia, eu falo muito direito, porque eu fui advogada, mas eu fui professora também. Então, assim, dentro do direito, eu aprendi a, eh, a contemporizar, a entender que o outro é diferente. Isso me ajuda nas relações interpessoais. Porque no direito não adianta você ser só ferro e fogo, Ah, não adianta, né? Você sabe que tem um determinado momento que ou vai ceder de um lado, o outro vai ceder de outro. Então, isso eu trouxe do direito. Eu trouxe também essa metodologia de organizar alguns processos, porque eu, por natureza, e aí quando eu falo por natureza, é porque eu me conheço, gente, faço terapia há bastante tempo. Eu sei até os meus defeitos. Que defeitos, né? Mas assim, eu por natureza, eu não sou uma pessoa que vai em direção à organização. Eu gosto do caos. Eu gosto do caos. duas. É no caos que a criação se faz, É né? ali Não é o que, que dizem, um entendeu? É no ditado assim. caos. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de não ter rotina. Eu amo não ter rotina. Então, assim, por exemplo, quando eu volto de uma viagem, eu já venho me martirizando, porque eu sei que vem uma rotina. Eu sei que isso não é pra todo mundo, mas pra você que é desse jeito, Não é pro virginiano. não é pro virginiano, né? Mas eu sou aquariana. É, Aquariana é ar. é isso. Ar, a gente tá ali o tempo todo na loucura. Então, assim, como eu sei que eu sou uma pessoa mais do caos e um pouco desorganizada, o direito ele me trouxe um pouquinho pra terra. Ele me trouxe um pouquinho pra isso aqui. Olha, a gente precisa de contrato para fazer tal coisa, a gente precisa de organização para chegar em tal lugar, precisa respeitar essa e essa baliza para fazer essa e essa ação. E isso eu nunca vou esquecer. Isso não é não existe desaprender isso. Foi um aprendizado de vida que eu trouxe, que até hoje acho que o caminho que eu trilhei foi o melhor. Mesmo eu tendo feito uma transição de carreira, sabe? O que eu aprendi no direito e o que eu aprendi na advocacia, todos os perrengues que eu passei lá, eu olhei pra trás e falei assim: isso aqui eu não vou passar desse jeito, eu vou fazer diferente. Te fortaleceu. É muito bom, gente, é muito bom. É o Não acho processo de ruim, não. crescimento orgânico. É É. basicamente isso. Eu não romantizo, porque eu não digo que é super fácil ou super tranquilo, eu não tô aqui pra mentir, né, uma transição de carreira é difícil, você abrir um escritório de advocacia sozinho, não ser uma pessoa conhecida, como eu e meu sócio não éramos, sem privilégios, sem nada, então a gente começou do zero e tudo. Isso tudo pra mim é um aprendizado, só não foi fácil, mas foi necessário, assim. Foi mesmo. É, na verdade, a gente acaba fazendo um movimento de honrar a história, respeitar o momento que a gente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, cara, eu formei com 22 anos. O que eu tinha de maturidade na minha vida com 22 É. anos? Então, é respeitar as decisões que a Ellen, aos 22 anos, tinha condições de Sim. tomar. Claro que eu, aos 30 e alguns, não Não aos vamos 30 e revelar.
Eu vou manter o mistério, que eu tenho essa cutis de 20 já, mas eu aos 30 e alguns, pô, já passei por tanta coisa que eu só consigo ter as decisões que eu tomo hoje, porque a Ellen de 22 tomou algumas decisões não muito boas, mas Sim, ela tinha condições. Então eu acredito que é muito por aí. É a Fabiola honrar a sua história dentro do direito, né, a sua história jurídica, a sua história empresarial naquele momento de vida, sim. e hoje tomar decisões diferentes com a maturidade que tem hoje, não com a maturidade que tinha aos 20 e Com poucos anos, né. certeza. Eu tenho certeza que eu sou uma fotógrafa, uma artista, eh, diferente em alguns aspectos por ter tido essas experiências. Então, em muitos momentos eu ficava: "Poxa, mas eu poderia estar fazendo outra coisa". Mas eu aprendi coisas que hoje em dia é muito mais difícil aprender. Hoje em dia eu tenho muitas outras coisas para errar. Já errei outras no passado, tá bom, tá tudo bem. Você se acolhe nesses erros e acertos? Hoje em dia sim, são muitos anos de terapia. Não sempre, né, porque a gente sempre dá a chicotada mais forte na gente, no outro ele é bonzinho, a gente tem que ser bonzinho com o outro. Tadinho, E afaga, ai, né. coitado, e com a gente, né, mas tento me acolher e tenho mais sucesso hoje em dia nesse sentido. Abraça o processo? Eu abraço o processo, se eu não abraçasse o processo, eu não ia mudar de carreira, Mas o gente, jamais. processo que processo, não É, estamos falando de o processo judicial civil, não gente. abraça. Não, 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 o processo mesmo, o tempo. Se eu não abraçasse, eu não teria feito uma transição de carreira, porque começar do zero, zero, já tendo uma carta de clientes ali, aí você dizer assim: "Não, vou jogar isso aqui tudo lá, do lado e começar do zero", você É gostar, algo tem que muito gostar Tem que muito de gostar difícil. muito, né. processo. Eu acho que um dos maiores objetivos da nossa conversa aqui era trazer a libertação para quem estiver vendo. Seja para quem quer transicionar para vir para o direito, que eu conheço pessoas que estão se preparando para isso, vão largar suas carreiras consolidadas em outras áreas para realizar o sonho de ser advogado. Uhum. Tem doido para tudo, brincadeira, gente. Eu amo ser advogada. Mas também tem pessoas que estão vivendo vidas frustradas, vidas Sim. enjauladas realmente, por medo e por se sentirem presos ao passado. Poxa, eu gastei 10 anos, né, 5 anos de Isso direito, dói. pós-graduação, e o dinheiro que meu pai gastou. Estou Então, assim, às vezes você arrasta uma corrente, e se você se liberta dessa corrente, tem um mundo de oportunidades para tem, você. E aí vem uma pergunta: tem. qualquer tempo é tempo de transição? Com certeza, mas com certeza. E pra mim, assim, quanto mais quando você já tiver essa sementinha, já vai pensando, coloca e se enxerga lá no lugar, que foi isso que eu fiz. Eu me enxerguei, eu já me projetei. E aí, quando tu te projeta lá na frente, tu sabe com mais precisão que passos tu tem que tomar para chegar lá. Porque é como se eu dissesse assim: eu quero construir uma piscina. O que que eu preciso para construir uma piscina? Tijolo, água, blá, blá, todos os elementos. Agora, se eu não sei nem que eu quero construir uma. Será que eu quero? Ah, não sei se eu quero. Você não vai traçar uma meta. É mais difícil, é tudo muito no ar. Entendeu? Então hoje eu coloco muito no papel, que é uma dica que eu dou para você que tá vendo, coloque no papel o que você quer e onde você quer estar. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Isso eu aprendi muito também com a minha consultora de negócios, a Jéssica. Se projete, já se imagine naquele lugar. E aí diga, para eu chegar lá, agora eu vou ou fazer ou contratar quem sabe o que eu preciso para chegar. Aí tem que montar uma equipe disso, tem que montar a equipe daquilo, pronto, mas coloque lá, Uhum. finque lá o seu objetivo e vá. Agora vem uma pergunta que eu acho que é o X da questão. O que é o mais difícil pra ti? O que foi no teu processo de transição o mais difícil? É assim, pode até parecer engraçado, mas gente, e aí, será que eu vou conseguir um cliente? O primeiro cliente. Não só o primeiro, mas assim, e aí, eu vou me manter, eu vou estar embaixo da ponte amanhã? Eu falava isso Deus! pra minha terapeuta, gente, ela não podia rir, porque Acho que mas eu se vi fosse que era a dentro, empacotadora eu do via líder. ela ela sorria assim, tipo assim: "Essa menina é doida". Mas eu falava assim: "Gente, e aí?" Então a minha preocupação, ela era muito concreta, ela não era e ela nunca foi, pode parecer muita pretensão falar isso, mas eu falo mesmo, nunca foi em: "Será que vai dar certo? Ai, será que eu vou ter sucesso, né?" Eu, assim, quando é que eu vou ter? Eu já sabia que eu ia Que ter.
Eu sabia, Que gente. bonito, que Quando eu legal. entro numa coisa, não é pra nada. Então, À por isso toa que ela é já a tinha sua sucesso coisa. na advocacia. Não, aí que tá. Ela veio de uma Mas carreira de sucesso é, para elaborar uma outra carreira de sucesso. Eu isso. já eu não me achava muito sucesso na advocacia, Porque tá? você Porque eu estava acho que vivendo, a mulher tinha escritório e filial. Mentira. Ah, né, fala sério. eu acho que o sucesso é isso, essa completude que eu tenho agora na fotografia e na arte. Mas assim, eu ficava me perguntando: "Será que eu vou conseguir um cliente? Quando é que eu vou". Então assim, aquele planejamento que veio lá da advocacia que eu ficava pensando nas coisas concretas. Eu preciso de um cliente, por quê? Porque eu preciso pagar as minhas contas. Então minhas preocupações elas eram muito concretas, elas não eram existenciais. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz a mudança certa? Quando você faz a mudança, você fala assim: "Pode ser que não dê certo na advocacia. Sucesso eu vou ter, pra mim estava tranquilo. O que eu for fazer, porque eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou estudar outra coisa". Isso pra mim não era mais um problema, isso já começou a ser libertador, porque quando você Uhum. muda disso, você vira essa chave, você fala assim: "Agora eu posso". Quando você E aí, faz, né? pode qualquer coisa, o que os outros vão falar. Se tu não tem faculdade, a gente sabe que o nosso ensino é extremamente tradicional, é formal. E a minha família, a minha mãe é professora universitária. Então eu vim de uma linha muito acadêmica, eu escrevi livro. Então eu vim desse conhecimento tradicional que me encanta até hoje. Mas eu falei assim, não é só isso. O conhecimento ele não tá só aqui. Eu quero mais. Eu quero outras coisas, eu quero o diferente também. Sabe o que é interessante? Tu me deu um gatilho aqui enquanto tu falava. É que tem gente que acaba se formando para entregar o O diploma para os diploma. pais. Tu acha que, de alguma forma, tu fizestes isso por conta da tua mãe ser Não, acadêmica ou foi por ti mesmo? não, gente, eu gosto muito. Eu me atraio. Ela é CDF, Eu gente. gosto. Eu tenho problema, com essa questão do estudo nem nada. Pra mim foi algo traçado e que estava ok. O fato de eu ter me formado não foi uma opressão, não foi uma pressão ou algo que eu tinha que fazer pelos meus pais, para dar honra para os meus pais. Talvez o direito, eu poderia ter pensado em outra faculdade, enfim, mas eu provavelmente iria fazer uma faculdade. Eu gosto desse ensino tradicional. Só que eu entendo que esta não é a única opção e não é para todo mundo. Essa não é uma opção para todo mundo. Eu gosto de escrever. Eu tenho 3 e-books para lançar, tenho um livro que vai vir pela frente, então eu gosto de escrita. Isso é uma coisa que me dá prazer, mas não é para todo mundo. Tu já pensou que tu poderia ser escritora e não fotógrafa? Eu acho que eu gosto mais da fotografia. É. Eu Eu posso ser gosto muito. escritora de Eu fotografia. posso ser os 2, eu quero. Eu acho legal, porque às vezes, sabe o que acontece? A gente se intitula e se rotula E a e gente se abraça o rótulo. prende. É. E se prende. Eu vou dizer, por mim, eu por muitos anos eu não consegui me enxergar nada além de advogada. Hoje eu sou advogada, eu sou empresária, eu tenho uma escola de negócios, eu sou mentora, eu sou E professora podcasters. e podcaster e tudo mais o que eu quiser ser. Eu Sim. entendi que eu não estou dentro de uma caixa onde eu preciso, para ter notoriedade ou para as pessoas confiarem no meu trabalho, só ser só ser aquele rótulo. Sim. Eu tenho uma filha de 1 ano, né, o pessoal não sabe, e eu sempre falo o que ela vai ser da vida dela, porque sempre tem, vai ser médica, vai ser advogada igual a mãe, vai ser. O que ela vai ser pode nem existir. Se ela não fizer uma. Que ela não veja esse vídeo, meu marido vai me matar. Se ela não fizer faculdade, eu não sei o que vai ser quando ela chegar lá. Então, às vezes, a gente se rotula e se preocupa com esses rótulos. Que às vezes é um rótulo que nem foi a gente que deu. Às vezes é um rótulo que alguém te colocou Alguém, e tu sim. carrega isso como uma âncora. Sim, sim. Sim. É se libertar mesmo disso. Não é aí, novamente, zero romantizar, né, é uma sociedade, eu tenho 35 anos, então são 35 anos ouvindo uma coisa. Você fazer o diferente dessa coisa, é óbvio que é disruptivo, mas é possível. E cada vez mais eu acho que as pessoas estão se libertando desses rótulos. O que que você é? Hoje em dia eu sou estou fotógrafa, Perfeito. estou artista. Amanhã, se não quiser estar, mas Se eu também não não tem. quiser estar,
eu vou construir outra carreira nessa outra coisa que de repente não existe hoje em dia. Eu não sei. Fabi, dentro do direito, o que é que você mais gostava de fazer? Ah, eu gostava de dar aula, gente. Mas eu gostava de dar aula sobre o direito, mas quando a Fabi estava advogada, Ah, o advogada, que tá. que ela mais gostava? Eu gostava muito daquela sensação eu trabalhei muito com trabalhista, então eu gostava gente, isso daí é real. A sensação do ganhamos. Ganhamos o processo. Ganhar é gostoso. Ah, Tu era do lado bom da força ou do lado mal da não, força? olha, Reclamante bom. ou reclamante? Não vou falar nada, se eu for dizer assim, eu era do lado bom da força. Quem quiser, interpreta do jeito que eu era boa do lado bom da força, quem for bom assim, vai entender. É, Mas eu gostava muito pra mim era satisfatório quando a pessoa estava feliz. o teu cliente O meu cliente satisfeito. satisfeito. Resolvemos uma coisa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente resolutiva. Ah, não tem luz pra gente trabalhar. Vamos abrir uma janela. Então, como eu sou criativa e resolutiva, eu me satisfazia quando eu dizia assim, está resolvido. Amigo, tá aqui, tá pronto. Opa, paz, tudo resolvido. E qualquer ato que fosse resolutivo. Então, às vezes a gente tem que protocolar uma ação. Protocolar da ação. Esses momentos De execução, né, e daquela finalização, pra mim, era o melhor. Gostava de criar gostoso. tese? Muito, embora seja uma pessoa criativa, eu acho que eu não era muito criativa, assim, no direito. Eu era muito criativa dando as ideias pro meu sócio. Então, por exemplo, falou assim: "Ah, a gente pode inventar tal coisa". Aí ele ia buscar se aquilo Ele que existia. lutasse. Ele que lute. Mas eu não acho que eu seja uma pessoa tão eu não era uma pessoa extremamente criativa no direito. Eu falo mesmo, tá? Esse Acho que ponto não. que a Amanda levantou é muito interessante, porque lá quando a gente começou o podcast, você falou uma coisa muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa criativa, eu me sentia encaixotada aqui, né? E eu me considero uma pessoa criativa e eu crio dentro do direito. Não necessariamente do direito que a gente tem posto ali, ou criação de teses. A Amanda, em criação de tese, é melhor do que eu. Eu Uhum. adoro criar tese. Eu consigo achar a tal da brecha que a sociedade fala. Então, eu sou uma advogada que acha a brecha Legal. para trabalhar. Não necessariamente eu vou criar a tese que vai subir para o TST Mas e é uma etc forma e de ser tal. criativa. Mas assim, eu crio mais nos processos. O processo de entrega para o meu cliente, eu busco referência em outras áreas e trago para o meu escritório. Então, assim, eu acho que a gente, no direito hoje, a gente até consegue explorar esse lado criativo Tu nosso, né? sabe que eu tava pensando, eu me É sinto muito uma bom. artista no direito. Isso é muito bom. Eu me sinto uma artista, assim, sabe? Quando eu tô sentada num processo e eu tenho que compulsar, inchar, procurar os É muito detalhes. interessante. A gente trabalha no mesmo ambiente e em algumas oportunidades. É muito interessante ver a Amanda trabalhar. Eu fico eufórica. Gente, vocês amam o que vocês fazem. Eu acho Eu tão legal, amo. tão maravilhoso. Mas eu amo o que linda, você faz também. inspiradora. Eu vou dizer que tu és, pra mim, uma grande inspiração em todos os pontos. Eu falo isso com frequência pra ti. Eu levanto a tua bandeira, sou tua fã. Porque a tua trajetória, ela para mim, é extremamente inspiradora. Em Obrigada, vários obrigada, menina. aspectos. Eu Obrigada, acho gigante. Quem obrigada, nunca gente. sonhou? Mesmo a gente que ama o direito, um dia eu vou contar a minha história aqui pra vocês, não é hoje o momento. Mas até a gente, quem nunca, né? Ah, eu vou largar tudo pro alto e vou virar, sei lá, vou viver da minha arte. O meu problema é que eu não tenho arte pra viver. A minha arte eu vivo dela, né? Já vivo Já tá dela. vivendo, Fabi, pronto, eu viva tenho você. uma arte, olha, e é graças a você. Ah, É o gente, meu uma aluna hobby. maravilhosa, uma aluna maravilhosa de É, e fotografia. ela é muito Não, e Caxias com a colega que não é legal. eu dou muita esculhambada nessa moça. Olha, tu já fez o mesmo curso que eu com a Fabi, pelo amor de Deus. Mesmo curso, às vezes diferentes olhares, diferentes Meu olhar é um trajetórias. pouco mais diferenciado. Ei, Thiago, quanto tempo a gente tem, hein, Thiago? Que eu não me perco aqui. Faltam 15 minutos para uma hora. Em tempo até. Então a gente pode ainda Pode falar. pode ir no script, Vai-se né? Vai no embora. script. Pode perguntar o que tá no É, script. Fabi, a gente sabe que tu tá cheia de projetos novos e a gente quer saber dos teus projetos. Como que você monta os teus projetos e como você se projeta com eles? Também trago um pouco isso do direito, tá? Eh,
Claro, hoje em dia com uma visão um pouco mais empresarial de muitos desses projetos, porque eu sou viciada nisso, a palavra é viciada, eu sou viciada em criar algo do zero. Então, se a gente sentar aqui, bater um papo e falar assim: "Nossa, Fabíola, eu trabalho com tal coisa e eu não sei bem o que criar de novo", eu vou criar para aquela pessoa, para aquela coisa, porque eu gosto disso, né. A parte da execução, vou dizer para vocês que dá uma pecada. Assim, não é muito a minha praia, né, então assim: "Ah não, agora que eu já criei tudo, tá tudo mirabolante na minha cabeça, o que é que vai ser feito?". Aí, se alguém puder pegar e dar uma executada em Aí muitas nisso você vai dessas atrás do coisas, parceiro, né? aí sim, né, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, porque enfim, eu tô mais na criação mesmo, tô mais ali no cérebro da coisa, Mas mas isso pra é gerir, né, Fabi? Isso é é gerir, é gerir, saber seus limites e buscar é. os parceiros que vão te E somar saber o que ali. você É é a bom, o que você jiboia, É não a é. jiboia é que o a nosso primeiro jiboia. convidado mencionou, sobre o operacional ser uma jiboia, Jiboia, então se é. você quiser crescer e ser gestor, você precisa de parceiros Precisa, que te complementem, que te preencham ali em é. alguns aspectos. Outra coisa que na advocacia, logo no começo, eu não tinha pensado sobre isso, então a gestão me abriu os olhos para isso. Você não pode fazer tudo, Você fez curso de não dá. gestão? Não, eu fiz alguns cursos livres de gestão e eu tenho uma consultora de negócios que me acompanha, né, desde 2023, desde o ano passado. Então, com ela eu aprendi muita coisa, principalmente essa questão de gestão de o tempo, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você sabe, o que você não sabe, o que é necessário você fazer, o que não é. Porque às vezes você adora aquela atividade e ela é muito custosa para você, em termos de horas mesmo, às vezes. "Nossa, eu amo fazer isso, eu adoro encadernar cada coisinha". Pode ser maravilhoso, então coloca isso como um hobby, mas não coloca isso como parte do teu trabalho, porque a tua hora tá valendo muito pouco ali. Então, hoje em dia, eu já tenho essa consciência. Já tenho uma equipe pequena, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu posso delegar determinadas funções. "Ah, vamos fazer uma pesquisa de mercado para o meu novo projeto". E aí, são produtos. Eu não vou pesquisar em cada site o que que é, o que não é, qual é o tamanho, não. Eu vou ficar na criação, vou ficar na mente daquilo. E tá, no tempo que tu era advogada, tu tinha essa mesma visão? Não, Delegava? não, não. Mas hoje você diria para a advogada Fabiola Por isso que delegar eu na falei. época, Por né? isso que eu falei, investir eu É, falaria assim: "Investe em gestão". Em conhecimento que seja até fora da área jurídica. perfeito. Financeiro, contábil e gestão da empresa. Com certeza, Faz a isso. diferença em Nossa, todos os aspectos, em todos os ramos, gente, né? e quanto mais tempo você sabe disso, é mais experiência, então é melhor. Quanto mais cedo você investe nisso, é melhor. E se você não é advogado, invista também na Por gestão favor, jurídica da qualquer sua empresa. Porque a gente tem pessoas que assistem que não são advogados, mas sim, estão aqui, né? A nossa né. família, não, brincadeira. Mas assim, eventualmente vão assistir aqui os fãs de Fabiola Tuma. Então, invista também na gestão jurídica da sua empresa. Mas se você é advogado, você já sabe, Pelo vida que amor de Deus, segue. pelo amor de Deus, investe em gestão, por favor. Fabi, em um mercado jurídico que cada vez anda mais dinâmico, qual é a importância de ser flexível? Você consegue projetar isso? Olha, eu acho até assim, a palavra flexível para mim ela é tanto para importante para o mercado jurídico como para qualquer mercado, tá? Estar muito preso a uma ideia ou só a sua opinião, eu acho isso extremamente nocivo, gente, muito. É Embora tóxico. eu tenho uma opinião forte. Quando alguém me fala: "Eu tenho uma opinião forte", eu fico já olhando, será que essa pessoa precisa de terapia? Porque ela tá às vezes apegada ou uma vaidade, ou uma opinião que de repente ela não viu outras opiniões. Então eu sou muito do testar, ver. Porque eu sei, enquanto uma pessoa que veio da academia, eu vim da ciência. Mestrado é Perfeito. isso. Então, eu tenho certeza que eu não sei de tudo, que eu sei pouco. E isso me faz estar sempre em busca de ou alguém que sabe mais do que eu, e eu vou aprender com essa pessoa, ou se essa pessoa pode estar ali do meu lado. Eu posso não aprender com ela, mas ela vai trabalhar para mim. Porque a gente quer ter os melhores, né? Sim, Perfeito. Entendeu? Isso vai na isso é linha. legal. Isso vai na linha do gestor de sucesso. E olha, Né? é engraçado porque esse é o raciocínio que todos os convidados que vieram até hoje pensaram e refletiram aqui.
é o mesmo raciocínio. Pra você ver o quanto nós ainda somos carentes. E hoje isso tá ficando cada vez mais exposto, essa Sim. necessidade. Mas até respondendo a questão de ser flexível, no direito, eu vim de uma época em que o direito era extremamente quadrado. Muito mais do que é Barroco, muito, né? muito Barroco. barroco, né, antigamente era muito assim. Ainda se mantém com resquícios, mas a gente está fazendo esse Tá movimento aqui de tá mudança. querendo, né, tá tentando dar uma quebrada É em um dos algumas nossos coisas. propósitos É uma aqui. mexida, porque eu não acredito num sistema que não tenha nenhum tipo de mudança durante muito tempo. Não vai o momento vai ruir, né. É a adaptabilidade que se fala Perfeito. da inovação. Hum. Ponto. Nós precisamos estar passíveis a essa adaptação, porque é importante. Essa mudança. Tecnologia, redes sociais, Que é o que o digital. digital então, assim, hoje em dia, essa flexibilidade, na minha opinião, isso é uma habilidade. Quem tem já é uma habilidade. Já Quem tá. estuda isso, tá com o pé. E quem já estudou, que tá na frente, que a pessoa sabe que não vai ser sempre do jeito dela. Então ela vai sofrer menos. Isso, por exemplo, para uma pessoa com um perfil como o meu, é tranquilo. Eu sou extremamente adaptável. Se eu, "Ai, olha, não tem essa luz desse jeito, então a gente vai trabalhar com o que tem". Eu sou uma pessoa criativa, então isso vai me dar mais possibilidade de fazer coisas diferentes. E eu sou adaptável. Em meio a um problema, é você não se descabelar. É você dizer assim: "Poxa, tá aqui, tem um problema posto. Como é que eu vou resolver?". Isso também é ser flexível. Isso é legal. Sabe o que eu costumo falar para Ellen? Que hoje o mantra do mundo corporativo é: realizamos sonhos. Que sonhos realizamos? Que sonho a Fabi Tuma realiza? Olha, eu acho que o sonho de autoestima, muitas vezes recuperada. Então, eu acho que a fotografia de pessoas, você se enxergar de um outro olhar, de um olhar de uma pessoa sensível, de uma pessoa que. Eu olho para alguém, eu não acho o mais feio, sempre acho o mais bonito. Na minha visão, eu já olho pra alguém: "Nossa, é bonito assim, de lado, desse jeito". Eu nunca penso no outro lado. Então, Sim. você ser enxergado por uma pessoa com esse olhar, pra mim é bem legal, assim, bem O olhar generoso. na essência, né? É, eu olhar nessa essência de que todos nós somos belos. Uns estão num padrão de agora. Agora tem um padrão, mas todos nós temos beleza na nossa essência. Então, eu enxergo essa beleza em qualquer pessoa. Acredito que isso, com certeza, é uma realização de sonho para quem se vê desse jeito. E também ensinar. Ensinar fotografia para as pessoas entenderem que fotografia além de você registrar o momento, é você parar, observar, contemplar, pensar, refletir. Para mim também é uma realização de um Uma sonho delas. filosofia, né? É É um uma fi estilo de vida da observação. Então eu acho que isso também contempla os sonhos delas, entendeu? O da beleza, o da estética, o do Aqui quem vos fala é uma pessoa extremamente realizada. Aqui quem vos fala é uma pessoa que vai ter que refazer o curso. Não pela professora que tem, mas pelo olhar que não aprende. Amiga, eu vou te dar dicas. Fabi, estagia logo para. Eu vou querer um estágio, amiga, separa essa vaga pra mim. Pode ser minha estagiária, já digo pra vocês, eu não sou soft. Fabi, a gente está caminhando para o final aqui e a gente tem um quadro que é o totalmente fora do script. Meu Deus, tô nervosa. Conta pra gente a maior. A gente, na advocacia ou fora dela, não cara, na rede social, por exemplo, a gente só vê glamour, né, a gente não vê os corres, né, a gente só vê os Eu posto só poucos corres. né, então conta pra gente aqui um perrengue que tu tenhas passado, porque a gente só conta vitória na rede social, mas aqui é pra contar a derrota não, é pra Mas contar vai, fala. um perrengue da Da advocacia, uma história advocacia que tu tens passado enquanto advogada, um perrengue aí. que Esse marcou. que é o primeiro que vem na cabeça, que é o que marca. Gente, assim, um perrengue da advocacia é quando a gente se mudou.
A gente tinha um escritório e se mudou para outro escritório. E, gente, era assim, a gente fazendo a mudança, jovem, 2 jovens, sem saber nada da vida, e fazendo mudança, dando tudo errado, e não sabe nada de construção de casa, disso, daquilo. Fomos para um lugar que era tipo uma casa antiga. Gente, era muito bizarro o lugar. A gente foi para um lugar que era tipo uma casa antiga, assim, para esse escritório que a gente ficou pouco tempo. E aí tudo deu errado lá, tudo dava errado. Dava errado a porta que não abria, dava errado o ar-condicionado que não dava para instalar, não tinha porteiro, a gente tinha medo, porque era perigosa a rua. Então, assim, essa mudança desse para esse lugar, a gente ficou nesse lugar, acho que, sei lá, menos de 1 ano na época, porque era muito era muito meio perigoso, assim. E era aquele assim, o barato que dava pra O que pagar, dava para pagar, e aí nem entendeu? pensou em todo o Todas depois. as consequências. Então, assim, pra mim esse foi um dos perrengues, assim, bem complicados da advocacia. E isso e também Marabá. Gente, Você ia auxiliar o voltar Marabá, que agora. tinha que ir e Marabá, voltar. gente jurando que a gente ia assim, meu Deus, cheguei em Marabá, sou a pessoa mais importante daqui, coitada. Quem és tu, mana? E Fabi, só pra gente encerrar, conta aí o que é isso que você trouxe pra gente? Ah, então, quando tu perguntaste até dos meus projetos, eu nem falei, né? Eu tô com um projeto de os meus e-books que estão para ser lançados, o meu livro também. Isso é resquício da tua história acadêmica. É. E não é só resquício, gente, é para perdurar, vai para sempre. E também eu tô lançando uma coleção de produtos da Colômbia. Eu fiz uma vivência fotográfica, que é um tipo de expedição fotográfica. É uma viagem que você vai para um lugar para se conectar com o lugar. Eu fiz uma viagem sozinha de mais de 20 dias na Colômbia, as meninas acompanharam. E, ali naquele lugar eu fui para me inspirar, eu fui para fotografar, para conhecer um pouco da cultura. Eu tenho essa relação com viagens, porque eu vou para o novo, para o desconhecido. E aí você passa perrengue, né, tudo aquilo faz com que a tua vivência seja diferente, a tua fotografia seja diferente. Então eu tô lançando uma coleção de postais, cadernos e ímãs colecionáveis, Hum. totalmente autorais, com imagens da Colômbia. E eu trouxe para vocês, para cada uma de vocês, eu trouxe um desses postais colecionáveis para Amanda e para Ellen, Gente, tá? só não sei se dá pra ver. É lindo, tá? Sigam a toda rede social, o pessoal de seguir, Fabiola Fabi. Tuma. Minhas redes sociais, Fabiola Tuma, só isso, Fabiola Tuma, @Fabiola Tuma, e tem um site também, www.fabiolatuma.com.br. Eu espero você também. Fabi, agradecemos, assim, imensamente a tua companhia. Eu acho que foi incrível, foi bastante esclarecedor, porque, como a Ellen mencionou, a transição, ela pode vir, do direito para fora e de fora para o direito. Com Então, certeza. E tem transição é transição. transição. Transição, E faz parte, e a qualquer tempo, basta se acolher. Essa foi a missão que nós, assim, A lição. É. absorvemos, assim, da tua presença hoje aqui no Fora do Script. E o Fora do Script é para isso, para mostrar que todas as perspectivas são bem-vindas e que o direito é muito além do que se explica na faculdade. Eu tenho muito orgulho de estar dentro desse projeto e poder te convidar para participar e nos Ai, trazer algo gente, nesse que sentido. honra! Eu fico muito honrada por participar do Fora do Script com vocês, que são 2 pessoas profissionais que eu admiro, porque enquanto profissionais conheço o trabalho das 2, sei que são competentes, enquanto pessoas são maravilhosas. E, claro, deixo essa última palavra para quem está começando, ou uma transição de carreira, ou começando no direito. Eu acho louvável a ideia de vocês trazerem o público jovem advogados, ou quem ainda nem é advogado, tá na faculdade, que tenha coragem. Você tem que ter coragem, seja para sair do direito, para entrar no direito, para fazer algo diferente no direito, porque quando a gente fala de transição não é só de carreira, é você sair de um escritório para o outro, é você sair do escritório para o seu próprio escritório. Isso Essa também é fui uma eu. transição, é muito louvável. Então, assim, mudança, quanto mais você entender que a vida é feita de mudanças, eu acho que mais simples você vai levar. Obrigada, Maravilha, meninas. perfeito.
E aí eu faço minhas as palavras da Amanda, te agradeço demais por disponibilizar o teu tempo aqui, que não é barato, o tempo é o nosso recurso mais caro, Obrigada. e estou muito, realmente muito feliz e honrada. Obrigada. E quero agradecer a você que esteve aqui conosco até agora e a todas as pessoas que nos apoiam, que a gente fez o lançamento e eu recebeu muito incentivo e muito acolhimento. E aí eu quero agradecer a todos imensamente. E curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acreditam que vai agregar valor, porque esse é o nosso objetivo, ir num alcance maior para que a gente possa gerar mais valor para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.